Estudo Bíblico segundo Samuel 17. Verso 1. 12.000 homens. Seria número suficiente para acabar com a última resistência de Davi, e daí por diante Absalão ficaria rei inconteste de Israel, tanto por força de conquista como por direito civil, sendo herdeiro legal do trono. Eis o conselho do grande sábio Aitofel. Verso 3. Farei voltar a ti todo o povo. O texto grego, Septuaginta, acrescenta, como noiva que volta a seu noivo. Por aí se vê que Aitofel era profundo conhecedor da psicologia do povo. Verso 4. O parecer agradou a Absalão. Achou excelente o conselho de Aitofel. Se Davi fosse atacado nessa mesma noite, estaria a cerca de apenas 19,3 a 24,1 quilômetros da capital, sem alimento e munição e com seu exército em um sério estado de desorganização. A rebelião de Absalão alcançaria o seu objetivo e Davi teria sido certamente derrotado. Ao que parece, o plano de Aitofel era de rapidamente cercar os homens de Davi, criando tal pânico que todos fugiriam e possibilitando assim matar apenas a Davi. Isso tornaria mais fácil vencer o remanescente do grupo de Davi. Versos 7 a 13. Providencialmente, o Senhor tomou conta da situação mediante o conselho de Uzai, segundo Samuel 15:32, que se aconselhou Absalão de tal modo a dar tempo a Davi de se preparar para a guerra. O plano de Uzai pareceu melhor aos olhos dos anciãos. Ele tinha duas características. A necessidade de um exército com mais de 12.000 homens, verso 1, para que Absalão não perdesse. E 2. O rei liderando o exército para a guerra. Um atrativo para a arrogância de Absalão. Verso 8. Estão enfurecidos. O argumento de Uzai era que os homens de Davi lutariam como um urso acuado. Disse que o urso sírio é particularmente feroz. A Septuaginta acrescenta, e como uma porca selvagem na campina, que se parece mais com o grego do que o hebraico e deve ter sido acrescentado posteriormente. Verso 13. Cordas. Ao sitiar uma cidade, ganchos eram atrelados a cordas e jogados por sobre os muros de proteção, e com muitos homens puxando, as paredes eram derrubadas. Verso 14. Ordenar ao Senhor. O texto registra que o conselho de Aitofel foi rejeitado por Absalão porque o Senhor havia determinado a derrota da revolta de Absalão conforme a oração de Davi, segundo Samuel 15:31. A providência de Deus estava controlando todas as intrigas entre os conselheiros do usurpador. Nota homilética. Deus confunde os que vão contra os seus escolhidos. 1. Confundiu o conselho de Aitofel, versos 1 a 4, contra Davi. 2. Confundiu as maldições de Balaão contra o povo de Israel, Números 24, verso 10. 3. Confunde os príncipes que se levantam contra o seu ungido, Salmo 2, verso 5. Nunca será confundido, porém, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Romanos 9:33, 10, verso 11, Joel 2:32. Verso 17, Jonatas e Aimaas. Jonatas era filho do sacerdote Abiatar e Aimaas era filho do sacerdote Zadok. Capítulo 15, verso 27. Eles foram os escolhidos para levar as informações de Uzai em Jerusalém a Davi na margem do rio Jordão. Rogel, fonte de Rogel, fica na parte sudeste da cidade, conhecido como a Fonte da Virgem, atual Fonte de Jacó. Uma criada. O artigo definido em hebraico
pode indicar simplesmente a moça escolhida para a tarefa ou uma criada particular tomada da casa de um dos sacerdotes. Ela poderia ir à fonte buscar água sem despertar suspeitas, uma vez que tirar água era trabalho feito principalmente por mulheres. Davi possuía vários adeptos seus em Jerusalém. Os 2 sacerdotes com seus filhos, Uzai, criadas, etc. Verso 19, boca do poço. Usar uma cisterna vazia como lugar para esconder os cereais secos era prática comum. Verso 23, Aitofel se enforcou. Sábio como era, compreendeu imediatamente que, dando tempo a Davi, a causa de Absalão estava perdida, e para não sofrer o vexame de ser executado por Davi, preferiu suicidar-se. Embora a tradição hebraica condene o suicídio, ignora-se a sua exata posição no Antigo Testamento. 1 Samuel 31, verso 5. Verso 24. A Maanaíma foi originalmente o quartel-general do reino de Isbosete. Foi escolhido por Davi como seu quartel-general por causa de sua forte posição entre as cidades da Transjordânia e por causa de sua oposição menor. Esta cidade foi significativa no tempo dos patriarcas e foi o cenário de uma das paradas de Jacó na sua volta à Palestina para se encontrar com seu irmão Esaú. Nesse lugar, Jacó teve a visão dos mensageiros divinos que cercaram e protegeram seu acampamento, e ele o chamou de Maanaim, Campos Gêmeos. Verso 25. Amasa, sobrinho de Davi e primo de Joabe, provavelmente neto do rei Naás, 1 Samuel 11, versos 1 e 2. A interpretação exata desse versículo é difícil para alguns rabinos. Naás é outro nome de Jessé, pai de Davi. Para outros, Naás é o nome da mulher de Jessé. Para outros mais, Naás foi o primeiro marido da mulher de Jessé. Abigail e Zeruia seriam meias-irmãs do rei Davi. Ver 1 Crônicas 2, verso 16. Verso 27, Sobi, filho de Naás, irmão de Hanum, capítulo 10, verso 1, e neto do rei Naás, de 1 Samuel 11, 1. Maquir, filho de Amiel, o antigo protetor de Mefibosete, capítulo 9, verso 4. Barzilai, capítulo 19, versos 31 a 39. Verso 29, coalhada. É chamado Leban pelos árabes modernos e grandemente apreciada como bebida refrescante. Os Salmos 4, 61 e 62 são atribuídos a essa época da vida de Davi.